O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura e a nossa fé, portanto a teologia que explica a divina revelação, nos afirmam que de fato os anjos existem. E por que Deus não teria poder para criar o que Ele quisesse, incluindo os anjos? Por acaso Deus pode tanta coisa e na hora de criar um anjo, não pode? Seria assim, alguma coisa tão estapafúrdia se nós assim pensássemos. Deus, no seu imenso poder, na sua onipotência, poderia e também criou estes seres, mas são seres espirituais. Deus criou os seres minerais, as pedras, os cristais, os metais. Deus criou também os seres vegetais, toda a vegetação, tudo vivo, tudo aquilo que é verde. Deus criou os seres animais, que somos nós, os seres humanos e os animais irracionais. Deus criou os seres espirituais, que são os anjos, divididos lá de acordo com a missão deles, nas várias graduações. Há poucos dias celebramos os santos arcanjos. Arcanjos quer dizer os principais, os maiores, lá, os líderes, os responsáveis. Arque quer dizer isso, maiores. E hoje estamos comemorando os santos anjos da guarda, aqueles que cuidam de nós. Cada um tem o seu anjo da guarda, todos sob a regência dos arcanjos e todos sob o comando de Deus. O anjo é como se fosse assim, né? A mão de Deus que estica. A gente não usa a mão para tanta coisa, onde a gente não pode, não chega no armário, estica a mão, não alcança lá dentro do buraco, enfia a mão, ou alguma coisa que a gente queira dar, receber, se coçar, enfim. A mão serve para a nossa utilidade. Assim, os anjos de Deus têm a utilidade e a missão de cuidar de nós, de serem os enviados, pois anjo quer dizer missionário, quer dizer enviado, quer dizer alguém que faz as vezes de. Os anjos são os enviados de Deus para cuidar de nós. Esses seres maravilhosos, de que não devemos ter medo, porque são para o nosso bem. Os anjos do mal já estão condenados. Foram aqueles que, juntamente com Lúcifer, foram precipitados, então já estão para lá. Deus dispõe para nós, agora, os anjos bons. Esta nossa Basílica Santuário foi chamada pelo seu grande estudioso,
Padre Barnabita Vicente Maria de Esquiena, foi chamada a Basílica dos Anjos, porque de fato os anjos fazem parte da ornamentação principal da nossa Basílica Santuário. Por todos os lados tem os anjos, anjos em mármore, anjos em mosaico, anjos em estuques de gesso, anjos em bronze, e até mesmo anjos em vidros, os vitrais, sobretudo da Grande Rosácea, que em cima lá, a nossa Basílica Santuário, seu frontão, é todo ele uma cachopa de anjos. Destes, aqui à frente estão também os anjos da coroação, esta obra belíssima. Vejam como eles estão lá posicionados, várias categorias, várias ordens de anjos lá, que estão assistindo, cantando lá uma Salve Rainha, no dia em que Nossa Senhora foi coroada Rainha do céu e da terra. Também sobre o lar de Nazaré, aqui nesta bacia, na ábside, é assim que se chama, esta meia bacia, também os anjos que estão ali acima de Nazaré, da cidade de Nazaré, aonde está a casa em que vivem Nossa Senhora, o Menino Jesus e São José, que trabalha na carpintaria dele para sustentar a Sagrada Família. E desses anjos, aqueles que mais ressaltam aos nossos olhos são o do Glória. Essa cachopa é uma cachopa de anjos, e eles são tão bonitos, tão lindos, são crianças, estão inteirinhos, alguns até barrigudinhos, são muito belos para exatamente fazer esta ornamentação. Esta peça é mármore de Carrara pura. Como é que conseguiram trabalhar esta peça inteira, dentro da qual está então a relíquia da nossa tradição nazarena, que é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Meus irmãos e irmãs, mas não vamos ficar só nisso. Os anjos, criaturas espirituais, tudo bem, mas nós também possuímos esta missão. Olhem só, todas as vezes que nós nos dispomos a auxiliar alguém, a prestar um serviço, a fazer um favor, a ajudar no momento de aperreio, até mesmo quando nos dispomos a ajudar no sentido de advertir, chamar a atenção, mostrar o erro, nós também aqui estamos fazendo o papel de anjos. Algumas pessoas podem chamar para a gente, meu anjo, quer dizer alguém que está próximo, alguém que quer bem, alguém que auxilia, alguém que de fato até se dá o trabalho, se sacrifica para o bem daquela pessoa. E neste sentido, todos nós recebemos esta missão, conforme a palavra que Jesus hoje aqui nos diz no Santo Evangelho. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Pequenino não é só a criança mesmo no sentido literal, mas toda pessoa frágil, toda pessoa vulnerável, toda pessoa que de fato clama por algum tipo de auxílio, de ajuda. Esses, diz Jesus, são queridos do Pai, e os seus anjos todos os dias vão diante do rosto do Pai, veem sem cessar a face do Pai. Quer dizer, os anjos então comunicam ao Pai o bem de que somos capazes de fazer, e de fato o fazemos para as pessoas, para os pobres, para os enfermos, para os necessitados, para os fracos, para as crianças, para aqueles que de fato
precisam da gente e a gente esteja em condições de ajudá-los. O Pai fica sabendo na hora todo o bem de que a gente foi, do que a gente é capaz para remediar, para auxiliar a vida das pessoas. E sabemos da experiência própria que nós estamos no mundo para isso. Todos nós temos uma missão de bem no mundo e Deus nos concede várias missões de acordo com as necessidades das pessoas que vêm até nós. Não é só de ajuda material, mas também, como nos ensinam as obras da misericórdia espiritual. É isso, dizer, aconselhar, mostrar, instruir, chamar a atenção, às vezes até com seriedade, mas o resultado, o fruto será bom e alguém haverá de nos agradecer. Nós, chamados a sermos anjos dos nossos irmãos e irmãs. E com certeza, queridos, queridas, o Pai que é providência, o Pai que é bom, não deixará faltar também para nós anjos que nos auxiliem, que nos defendam, que nos protejam e nos façam melhores. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que cada um possa pensar algo de bom no seu coração.